Olá, bem-vindos a mais uma segunda-feira de inglês aqui no Da Rua Enem. E vamos continuar com a série analisando as questões da prova de inglês do Enem de 2020. Hoje a gente vai analisar a questão 1. Vamos finalizar a série com a questão 1 do Caderno Azul, que traz mais uma vez uma outra campanha, assim como na questão 2. Ok? Então, hoje a gente vai trabalhar novamente com as 3 estratégias de leitura e interpretação, que são skimming, scanning e inference. Lembrando, inference a gente começa desde o início a fazer, porque é uma técnica que traz a gente para interpretação, né? Aquela ativação do nosso conhecimento prévio de mundo e contrastado com o que a gente está vendo ali no texto, com o que o texto nos apresenta. Então, o tempo todo a gente está fazendo o inference, ok? Então, a gente começa aqui pelo skimming. A gente vai olhar e logo de cara a gente vai ver a imagem de uma mulher com uma tarja onde vem o texto tampando a boca dela. Isso é um efeito estilístico, né? E a gente consegue perceber, ele é bem autoexplicativo, né? Se tem uma tarja tampando a sua boca, é provavelmente para calar a sua voz de alguma coisa, né? Por ser uma mulher, a gente já começa a pensar, será que fala sobre mulher? E aí a gente vai para o texto. E aí a gente vai perceber repetições. 2 palavras são repetidas no texto várias vezes, e como a gente já estudou antes, repetição de palavras é um recurso de interpretação no texto. Ele facilita a gente compreender a importância daquela palavra. Então, a palavra women, que é mulher no plural, né? Mulheres, ela aparece repetidamente, na verdade, nesse texto, que é uma tarja que cobre a boca dessa mulher na imagem. E a palavra shouldn't. Então, women shouldn't. O que é shouldn't? É um verbo modal que quer dizer não deve, né? Não deveria. Então, a mulher não deve, a mulher não deve. Repetitivamente, como se fosse um mantra. Isso é uma função estilística que traz pra gente o quê? Tá falando sobre mulher e o que ela não deve fazer. Então, olha, expandir o nosso repertório de verbos modais. Como tem também um post aqui, logo no início do Instagram da Rua Enem, tem um post que eu fiz sobre a interpretação da prova de inglês do Enem, que fala sobre essa questão dos verbos. Verbo é um eixo, né, principal do discurso, da língua, né? Então é ação, representação. Então vai sempre ser importante a gente ter um maior vocabulário de verbos possíveis, assim como os substantivos, né? Que as frases normalmente são formadas por verbos, substantivos, é sempre a base, as frases básicas. Então, women shouldn't. Aí a gente vai partir para as palavras em negrito, porque a gente também lembra da interpretação de texto que palavras em negrito, palavras com outra cor, em caixa alta, de alguma forma, palavras que estão grifadas de alguma forma, elas estão pedindo para ser analisadas com mais atenção, né? Então, se está repetindo várias vezes ou se tem negrito, é importante prestar atenção. As palavras em negritos são have rights, né? Na verdade, são 2 palavras aqui. Have, que é ter, e rights, que é direitos. Vote é uma cognata. Olha, as cognatas sempre ajudando, né? Então, votar. Work, que é trabalhar. E a palavra work, ela não é uma cognata, mas ela é uma palavra muito comum que aparece em textos diversos de língua inglesa, né? Tem até uma música da cantora Rihanna que ela repete essa palavra várias vezes, né? Work, 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 work. Então, essa palavra é provavelmente conhecida por vocês. E box. Então, são todas box, que é boxear, né? Praticar o box. E aí a gente vai agora destrinchar. Então, assim, se eu olhar só pelas cognatas, aqui que seria vote,
e embaixo tem uma frase escrita em branco, logo abaixo dessa tarja, né? Tá ali, women shouldn't suffer, que é sofrer, cognata, from discrimination, discriminação, que é uma outra cognata. Se eu julgar só por essas 3 cognatas, já me ajuda bastante a entender. Então, eu tô falando aqui, ó, vote, a gente lembra, aí vamos lá, pro inference. A gente vai ativar o nosso conhecimento prévio de mundo e lembrar que a mulher tem lutado ao longo da história para garantir direitos e equidade de direitos, né? Porque os homens tinham o direito de votar, de trabalhar, e as mulheres não. E aí a gente vai pensar nessa questão do boxe. O boxe é um esporte culturalmente masculino, né? Então, futebol também, né? É muito atual o futebol feminino, e todos esses direitos de praticar o voto, de praticar o trabalho, de praticar esportes que são culturalmente, né, historicamente vem sendo praticado por homens só, a mulher tem tido lutas, né, contínuas na história para conseguir conquistar esses direitos. Isso já vai fazer com que eu consiga matar toda essa questão. Então, eu lembro dessas questões, então eu estou estudando com a professora Hannah, história, tá lembrando das lutas da mulher para garantir equidade de direitos, né? Então, você vai agora partir para o scanning. Então, a gente já está usando aí, já fizemos o skimming, nós já olhamos a imagem, que é sempre o primeiro que eu faço quando tem imagem no texto. Já olhei, não tem título, mas ela traz essa tarja, que já é um efeito estilístico, mostrando que tem alguém sendo calado ali. Quem é esse alguém? É uma mulher, interpreto essa imagem, e aí eu trago meu conhecimento de mundo para entender que a mulher vem lutando muito para garantir seus direitos. Aí eu olho para as cognatas, já encontrei várias cognatas ali, vote, suffer, discrimination, então isso tudo já me ajudou, eu parto para o scanning, vou escanear esse texto. E o que eu faço antes de escanear o texto? Vejo a questão, qual é a pergunta? Porque para mim procurar no texto uma informação específica, que específico é esse? Eu tenho que procurar o quê? A resposta para minha pergunta. Então, a pergunta é, o enunciado traz: os recursos usados nesse pôster de divulgação de uma campanha levam o leitor a refletir sobre a necessidade de, letra A, criticar o tipo de tratamento dado à mulher, B, rever o desempenho da mulher no trabalho, C, questionar a sobrecarga de atribuições da mulher, D, analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher, ou E, censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. Então, tem algumas aí que a gente já pode descartar logo de cara, como essa letra E. Censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras não faz sentido algum, então a gente já descarta. Tem sempre uma questão, gente, que dá para descartar logo de cara, né? Porque não faz sentido nenhum. Rever o desempenho da mulher no trabalho faz sentido isso? Então eu penso nessa tarja tampando a voz da mulher e várias palavras que me dizem aí de direitos que a mulher conquistou através de muitas lutas, de muitos protestos, que é, né, o direito de votar, ter direitos, propriamente dito, né, de trabalhar e de ser praticante do esporte boxe. Aí eu já consigo entender que a letra A é a que vai fazer mais sentido, né? Criticar essa campanha, uma campanha em prol de quê? Criticar o tipo de tratamento dado à mulher, que é o tratamento do quê? Dessa tarja, né? Vamos tampar a voz dessa mulher. Vamos censurar women shouldn't. Você vê que repete sempre, a mulher não deveria, a mulher não deve, e aí vai votar, ter direitos. Então, a letra A. Resposta da questão 1 do caderno azul da prova de 2020 de inglês do Enem é letra A. Gente, até a próxima e tchau, tchau.